um vídeo através de live, mas na pretensão de deixar salvo para vocês e vocês possam aproveitar o conteúdo aqui abordado posteriormente, certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o processo de contratação de pregão de uma forma geral, né? Então eu vou falar sobre uma live rápida. Eu vou conversar com vocês sobre um processo hipotético de aquisição, o trâmite, né, de um processo hipotético de aquisição. Então vamos lá. Como é que seria, da forma ideal, um processo hipotético de aquisição de qualquer coisa que seja? Sei lá, você pode comprar qualquer tipo de coisa dentro da administração pública e a administração pública compra muitas coisas, né? Então, dependendo da característica do seu órgão, ele vai adquirir a maior sorte de coisas possível. Então, principalmente no meu caso, que é uma universidade, lá se compra de ração para ratos, né, camundongos, a coisas bem complexas, equipamentos voltados para diversas áreas, né? Então, a aquisição geralmente ela vai nascer de uma necessidade daquela unidade requisitante, ou às vezes também ela nasce de uma demanda comum que existe, né? Então essa demanda comum geralmente é acolhida pelos órgãos da governança da instituição. Então, para ser mais prático, né? Você tem uma demanda ali, sei lá, de compra de materiais para Covid, digamos, ou compra de equipamento de EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, esse tipo de compra, ela geralmente é regularmente feita, né, pelos órgãos da governança, então órgãos da administração do órgão, que geralmente compram, eles terminam assumindo essa responsabilidade pela compra. No mundo ideal seria assim, né? Então, mas existem outras demandas que surgem também. Então, por exemplo, dependendo da unidade, existem unidades que solicitam compras específicas relacionadas às suas competências. Então, você pode ter unidades como, por exemplo, na universidade existe, digamos, um órgão chamado Superintendência de Infraestrutura, e ele ali precisa adquirir um caminhão MUC, né? Então, ele vai manifestar a demanda dele, né? E aí essa manifestação de demanda, existe essa denominação de como é que vai ser esse contato, essa formalização de demanda, mas não existe uma forma regular de como você deve fazer essa manifestação. Você pode mandar por e-mail, o importante é que o seu setor ele estabeleça como é que vai ser esse contato. Então esse contato vai ser através de e-mail, esse contato vai ser através de um processo formalizado. Esse contato, de que forma ele vai acontecer? Ele vai ser um ofício que vai ser enviado ao setor de compras. Então, esse é o primeiro passo para dar início a um processo de aquisição de qualquer coisa, né, dentro da administração. Então, o setor requisitante ele tem que saber como é que ele vai se comunicar com o setor de compras, né? Aqui eu estou usando as definições lá da Instrução Normativa número 1 de 2019, certo? Então, lá ele usa essa denominação, setor requisitante, setor de licitações. E aí, dentro de cada órgão tem uma denominação. O setor requisitante é o setor que não é o setor de licitações. O setor de licitações pode ter vários nomes: diretoria de compras, diretoria de logística, diretoria de material e patrimônio, enfim. Pode ter diretoria de licitações, pode ter várias denominações, né? Departamento, enfim. Mas é o setor de licitações que é o local onde vai ser feita, viabilizada aquela aquisição, aquela contratação, tá? Então, o primeiro passo é esse, a formalização da demanda por parte do setor requisitante, ou então por parte da própria administração do órgão, né, dos próprios órgãos de governança. Eles absorvem essa demanda comum, né, e fazem essa formalização. E essa formalização vai para
o setor de licitações, e o setor de licitações ele vai se inteirar dessa necessidade, né? daquela unidade requisitante, e o que é de bom tom se fazer. Você tentar entrar em contato com esse setor requisitante e chamar pessoas desse setor requisitante para compor a equipe de planejamento da contratação. Então, a Instrução Normativa número 517, ela estabelece que você, para toda a contratação, será composta, montada, organizada uma equipe de planejamento. Então, o ideal é que nessa equipe de planejamento existam pessoas que tenham conhecimento técnico do objeto que se pretende contratar e que tenham que existam pessoas do setor de licitações, né? E que eu vejo como uma coisa interessante também, né? Uma atitude interessante, que existam pessoas do setor da unidade requisitante, que é a pessoa que vai receber ali no final das contas, é a pessoa que vai receber aquele objeto, né? Então, nada mais conveniente do que colocar uma pessoa do setor requisitante para participar do processo da equipe de planejamento e do processo licitatório, tá? Então, depois de montada aquela equipe de planejamento, o processo ele deve ser instruído, você deve realmente criar um processo de planejamento, tá? E você vai começar a elaboração dos estudos técnicos preliminares, certo? Então, você vai se reunir com essa equipe e vai explicar para ela que existe essa necessidade, e aí vocês vão formalizar esse estudo técnico. E aí tem um passo a passo para você formalizar vários tópicos, você pode acrescentar alguns tópicos. A Instrução Normativa número 40, 2020, é que traz os tópicos essenciais ao estudo técnico preliminar, que não podem deixar, indispensáveis, que não podem deixar de ser observados, e traz outras questões a serem inseridas no estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar é um documento que ele vai evidenciar o problema e apontar as soluções possíveis, e ele vai escolher uma solução, né? A equipe ela vai apontar as possíveis soluções para aquela demanda, e ela tem que também se posicionar. Ela tem que se posicionar e ela vai apontar ali a solução que ela achou melhor. E ali dentro daquele posicionamento, ela vai ter que justificar por que ela adotou por que ela escolheu aquela solução. E aí ela vai justificar diante de um caráter, digamos assim, orçamentário, diante de um caráter, sei lá, talvez operacional, acadêmico, no caso do meu trabalho, né? Social, de sustentabilidade. Então você vai ter que justificar aquela escolha, tá? Então, depois de elaborado o estudo técnico preliminar, a IN número 5, 2017, ela diz que você vai ter que elaborar o mapa de risco da contratação. Então, o mapa de risco ele tem que ser elaborado, ele vai meio que como anexo ao estudo técnico preliminar, e aí lá no mapa de risco você vai alucinar, né? Você vai pensar nos possíveis eventos de risco que vão impactar aquela contratação. Então, para aquisição, geralmente, eu recomendo que você no seu órgão aí estabeleça já eventos de riscos modelo, digamos assim, né? Prescritos, já estabelecidos, que geralmente ocorrem para toda aquisição, são inerentes, digamos assim, a toda aquisição. E você vai pensar ali nos eventos, vai considerar os eventos sobre o prisma da probabilidade do impacto. Então, se aquele evento ocorrer, qual a probabilidade daquele evento ocorrer, se ele ocorrer, qual é o impacto que ele vai causar na contratação. Depois você vai ter que pensar no dano, tá? No dano que, se aquele evento ocorrer, ele vai causar. E aí vai pensar em ações preventivas e ações de contingência. Então, a grosso modo, é isso que você vai fazer ali na elaboração do seu mapa de risco, tá? Você vai juntar esses dois documentos e vai enviar para a autoridade competente para que ela aprove esse mapa de risco. Vamos lá, dona das vendas. Isabel,
quando é obrigado a ter a garantia da execução ou não é obrigado? A garantia depende da contratação, né? Nem toda contratação precisa ter garantia. Nem toda contratação precisa ter garantia. A lei lá atrás, as contratações que exigem garantia, geralmente são contratações de grande vulto, né? Contratações simples, assim como compra de material, que é o caso aqui que eu estou trazendo, Isabel, não precisa de garantia de execução, não tem necessidade não. Se alguém está cobrando aí em alguma licitação que você está competindo, o pessoal está viajando, não precisa. Você vai colocar a garantia do bem que você está comprando, aí sim, a garantia vai ser inserida no termo de referência. Veja só, são coisas diferentes. Não sei exatamente se você está perguntando sobre isso. Existe a garantia da execução, que geralmente ela é usada em contratos de grande vulto para contratação de serviços, principalmente serviços de terceirização de mão de obra. Beleza. E existe a garantia que é direcionada para compra de material comum. Então vai ter a garantia do bem. Então vai estar lá no termo de referência a garantia do bem, exatamente. Aí sim, beleza. Certo? São coisas diferentes. Então, voltando aqui ao estudo técnico e ao mapa de risco, não sei se eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, você pode colocar aí que eu tento ser mais específico, tá? Voltando e essa mesmo que eu estou falando, a primeira que você citou. Então, eu não costumo executar muitas licitações com essa garantia. Eu posso dar uma olhadinha lá na lei para te dizer exatamente quando é que é exigida essa garantia. Mas, como eu te disse, é para contratos grandes. Não é coisa besta assim, não. É comum, não. É coisa grande. É uma obra, por exemplo, vai construir aqui em Natal tem o Arena das Dunas. Vai construir aqui o Arena das Dunas. Pô, você vai ter que colocar no termo de referência no edital que vai existir uma garantia ali para a execução. Então, realmente o fornecedor ele vai ter que prestar uma garantia, vai ter que ver também com o banco, tudo isso vai estar estabelecido no termo de referência, tá? São contratos de grande vulto. Quando é uma coisa pequena, então assim, não cabe você cobrar isso aí, porque senão você estaria restringindo a competitividade. Você estaria complicando a situação de empresas pequenas que às vezes elas só são atravessadores ali, são comercializadores, né? São empresas de atacado ou de varejo, né? A pessoa vai comprar o fabricante, vai colocar um valor ali, um ágio, né? Um lucro, um valor de logística de entrega e vai entregar a administração. E tá tudo bem, tá? Mas muito boa a sua pergunta. Então, assim, depois que você elabora o estudo técnico, o mapa de risco, você tem que enviar esses documentos para a autoridade competente. E a autoridade competente é o quê? É uma pessoa que fica responsável pela questão de licitações dentro do órgão. Então, geralmente é a autoridade máxima do órgão, que ela vai ser designada pelo conselho ali do órgão e tal, e ela pode delegar para um subordinado, digamos, tá? E aí é a pessoa que é responsável pela lida de licitações dentro do órgão, é a autoridade competente. Tem que ser formalmente designada. Porque assim, vocês têm que pensar o seguinte, o processo de licitação, ele é tão importante, ele tem uma tamanha importância, que ele não é feito por uma pessoa só. Ele tem que respeitar a segregação de funções, justamente para evitar os erros e que também evite vícios de corrupção, de toda a questão de corrupção, né, de problemas que possam existir. Então, a autoridade competente, meio que ela é a titular da condução desse processo. Só que o processo é tão importante que ela mesma não faz. Ela delega para outras pessoas fazer. Então, o setor dela, da autoridade competente, não faz essa licitação. Ela tem que delegar para outra pessoa fazer e apresentar o resultado para ela. E aí ela homologa. Entendeu? Então, assim, tamanho é a importância da licitação dentro da administração pública. Não existe essa coisa da autoridade competente fazer sozinho o processo. Ela vai delegar para outras pessoas, outros setores, outros atores, outros servidores, para que façam por ela, e ela de fora, digamos assim, de forma
externa, terceira, ela vai avaliar essa contratação e vai chancelar, tá? Então, depois que o processo volta com a aprovação da autoridade competente, a autoridade competente vai autorizar a elaboração do termo de referência. Então, o termo de referência é um documento importantíssimo ali, dentro da contratação. Ele vai trazer, como o Isabel perguntou aí, garantia, ele vai trazer exatamente a descrição do objeto, ele vai trazer o local de entrega do objeto, se houver vários locais diferentes. Ele vai trazer os prazos para recebimento do material, de forma provisória, de forma permanente. Ele vai trazer como vai ser o pagamento, né, depois da entrega. Então, com quantos dias a administração pretende pagar o fornecedor depois da entrega. Vai ser feito empenho. Depois de elaborado o empenho, o fornecedor vai ter quantos dias para entregar o material, até quantos dias. Então, tudo isso vai estar lá no termo de referência. Então, para os licitantes, é um documento importantíssimo, né? Você tem que ler. O ideal seria que todo licitante lesse o termo, apesar de que existem muitos termos modelos e tal, claro, mas seria importante fazer essa análise do termo sempre que fosse competir. Porque o termo ele vai anexo ao edital e muitas vezes ele embasa muitos itens do edital, tá? Então, é importantíssimo. E depois de elaborado o termo, você vai passar para a pesquisa de preço, né? Então você vai fazer uma pesquisa de preço ali. O ideal é que essa pesquisa, na minha opinião, seja o mais próximo possível da elaboração do edital para se estabelecer o valor máximo estimado, o valor máximo aceitável da contratação. Pronto, o termo pronto, exatamente. É uma conduta excelente, assim, já está de ótimo tamanho, Isabel. Assim, você lê o termo, o edital é bom ler todo também, mas claro que tem trechos que são modelos, digamos assim, a grosso modo 20 a 30% do edital é que se altera a cada contratação, então 70% a 80% ali são repetidos, né? São itens repetidos, tá? Então é isso. Depois da elaboração do termo, a gente estava lá na pesquisa de preço, né? A pesquisa de preço, ela vai ser feita com no mínimo 3 propostas ali. Então, com relação à pesquisa de preço, existe a IN 73, né? Que traz essa questão de pesquisa de preço. Exatamente, é copia e cola, né? Então, deixa eu dar uma saída aqui, fica melhor pra gente conversar. Fazendo uma live aqui. Segura ele aí. Aí, meu filho aqui chegou. No caso, depois da pesquisa de preço, a gente vai finalizando a pesquisa de preço, a gente passa para a divulgação da IRP, né? A divulgação da IRP, você faz um CIASG, né? Você coloca ali aquela oportunidade. O que é a intenção de registro de preço, né? Você vai divulgar a nível federal que você está providenciando um pregão. Então, outros órgãos vão participar do seu pregão se quiserem, tá? Então, acontece muito aqui da gente divulgar e entrar Exército, Marinha, vários órgãos. Então, quando a gente divulga RP, o órgão que está distante, ele pode participar e pode entrar ali como órgão participante daquela ata de registro de preço, né? Muitos órgãos nem sabem disso, eu acho. Ou se sabem, não tem essa prática. É uma prática até que pode ser adotada por a gente também. A gente pode entrar como participante em outras licitações. Porque isso é interessante porque você economiza tempo e depende do objeto, né? Tem objeto que você não tem pessoal capacitado para adquirir. Então, inteligentemente, você pode usar do aparelho, né? Das competências de outro órgão para adquirir um material que você tem interesse. Então, eu acho fantástico a intenção.
É uma outra etapa aí da licitação, né? Exato, exato, Isabel. Então, depois da pesquisa você faz a intenção e depois da intenção, quando você ficar sabendo os órgãos participantes, você começa a elaboração do edital. Voltei, dá um joinha aí se eu conseguir voltar aqui para vocês. Comenta aí comenta aí no chat se eu voltei mesmo. Dei uma pausada aqui. Beleza, Eduardo. Acho que é Eduardo, né? Ed Dutra. Então, assim, depois que você elabora o edital, vai para avaliação da procuradoria, volta da procuradoria, e aí pronto. Aí você finaliza, faz as adequações que a procuradoria ali estabelecer, e aí você manda o edital para a fase externa, né? Enfim, o setor que você denominar como fase externa, enfim, tem que ter um setor, comissão de licitação, enfim, o setor que vai, dentro do seu organograma institucional, vai ser responsável pela condução da fase externa do certame. Então, independente de como você denominar, vai ter uma comissão ali de licitação ou comissão de pregoeiros que vai fazer aquela. Voltando. Deu uma pausada. Que vai fazer aquela contratação. Então lá o pregoeiro, digamos que a gente adote o pregão como fase externa aqui, né? Como modalidade de contratação, você vai. O pregoeiro ele vai marcar, ele vai agendar a abertura do pregão. Então atualmente a 8666 ela prescreve que você use 8 dias úteis, até 8 dias úteis, né, no mínimo. Então você pode agendar com 9 dias úteis, 10, 11, depende aí da conveniência e oportunidade do seu órgão, né? Mas geralmente a gente coloca 8 dias úteis, que é o mínimo que a gente quer fazer logo a licitação, né? E aí ele vai marcar a data de abertura. Então é nesse prazo aí que o pessoal que é licitante tem para colocar as propostas lá. E aí o pregoeiro ele fica ligado, porque ele pode receber esclarecimento e impugnações com relação àquele edital. E aí ele vai ter que responder essas contestações. E aí o órgão ele tem que estar muito bem alinhado para se comunicar com a sua equipe de planejamento, porque geralmente essas perguntas nem sempre tem cunho jurídico, né? Às vezes a pergunta tem um cunho técnico, né? Então voltado mesmo para. Deixa eu dar uma saidinha aqui, que aí fazer menos barulho para vocês. Então nem sempre essas perguntas têm cunho jurídico, tem cunho técnico, né? Deixa eu dar aqui uma. Pronto. Então assim, vamos lá, vamos continuar aqui a conversa. Então, depois desse prazo aí, o pregoeiro ele vai abrir o pregão, né? Depois que ele abrir o pregão, vai haver ali uma fase de lances, tá? E dependendo da quantidade de itens ali, geralmente o interessante é que você crie pregões não tão grandes, porque dá menos trabalho de finalizar, né, para o pregoeiro. Então ali pregões até 100 itens é o ideal, né? É o adequado. E aí o pregoeiro vai finalizar a fase de itens, depois da fase de itens se passa para a fase de julgamento, né? A antiga fase de aceitação, que a gente chama. Então ali na fase de julgamento, você vai analisar a proposta que a empresa vai fornecer. Então o próprio Comprasnet, ele traz um alinhamento das empresas por ordem crescente de preço, né? Então, o menor preço, a empresa que apresentou o menor preço, a empresa A apresentou o menor preço para aquele item. Então, para ser bem claro, assim, você está comprando, por exemplo, sei lá, papel, resma de papel. Então, a empresa
vai trazer ali, a primeira empresa apresentou o preço de R$ 2 a resma, aí a outra apresentou R$ 2,05 lá na fase de lance. Então, vai ficar numerado assim, empresa A, R$ 2, empresa B, R$ 2,05 e assim sucessivamente. E aí o pregoeiro ele vai começar a avaliação da proposta da empresa. Então ele vai ver a marca fabricante e o modelo do papel, no caso não tem modelo, né, mas tem marca fabricante. Vai analisar a descrição detalhada do objeto ofertado, que é uma denominação que vai estar lá no Comprasnet, e vai pedir para a empresa enviar a proposta, o catálogo, né, dependendo do bem. Então vai pedir para ela anexar ali aquele documento, né? Então vocês licitantes têm que estar sempre cientes aí, espertos, né? Para esse momento aí que o pregoeiro pode requisitar, tá? E aí o pregoeiro vai conduzir a negociação no chat, né? Ele reagenda, vai reagendando as sessões, vai marcando as datas, os prazos, e depois que ele finaliza toda a fase de aceitação para todos os itens, ele parte para a fase de habilitação. E aí a fase de habilitação faz um favor, bota para mim se tá fazendo sentido para vocês essa live aí. Dá um joinha, dá um alô aí no chat, galera. Quem tá acompanhando aí. Então, assim, depois da fase de aceitação, a gente vai para a fase de habilitação. E aí a fase de habilitação é uma avaliação da empresa em si, tá? Então, você que é licitante ou que é servidor, você vai ter que estar ciente que a habilitação a aceitação ou o julgamento é uma avaliação da proposta que a empresa vai fornecer. E a habilitação é uma fase que você vai avaliar a empresa em si. Então você vai tirar o CICAF da empresa, você vai fazer uma análise econômico-financeira, tá, da empresa. Então, a grosso modo, você vai calcular os índices ali, né? São 3 índices básicos: liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca, né? Então, liquidez geral é o ativo sobre o passivo. Então, tem que dar acima de 1. Liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, tem que dar acima de 1 também. Né? Um quociente, né? Você pega o ativo e divide pelo passivo, tá? E a liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques. Se eu não me engano, a fórmula é essa. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante. Então, essa é a liquidez seca, né? Não sei se o denominador é passivo circulante ou se é passivo total na liquidez seca, mas é mais ou menos isso. Então, lá no edital vai ter essa fórmula, o pregoeiro vai ter que fazer esse cálculo. Se esse cálculo der abaixo de 1, para algum desses tópicos, o pregoeiro ele é obrigado a fazer uma análise de patrimônio líquido. Então, ele vai calcular se a proposta da empresa totaliza pelo menos 10% do patrimônio líquido que ela dispõe. Então, por exemplo, a empresa está competindo, juntando toda a proposta que ela está competindo ali naquela licitação, ela tem 200 mil de proposta. Então, ela tem que ter pelo menos 20 mil de patrimônio líquido, né? Porque tem que ser ela tem que ter 10% de patrimônio líquido da proposta total dela. Então, o patrimônio líquido dela tem que ser 20 mil. E o que é o patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. A grosso modo, você tem que calcular o ativo menos o passivo da empresa e ela tem que ter 20 mil ali líquido para poder passar de forma econômico-financeira ali naquela habilitação. Tá? Então, assim, finalizou a habilitação. Qual é o próximo passo? A adjudicação, né? Então, o pregoeiro ele vai indicar ele vai adjudicar o objeto a cada empresa. Então, o que é o adjudicar? Ele vai indicar para a autoridade competente que aquela empresa, naquele momento, é a melhor proposta para a administração pública. Então, voltando àquele assunto lá que eu estava dizendo, né? O processo de compra é tão importante que ele não é feito por uma pessoa só. Ele é liderado por uma pessoa e ele é designado para outras, né? Então, o pregoeiro ele indica qual é a melhor proposta, ele adjudica. A autoridade competente homologa. Depois da adjudicação, vem a homologação pela autoridade competente. Então, a autoridade competente ela vai analisar toda aquela condução que o pregoeiro fez do pregão e vai chancelar ou não aquelas decisões, aquelas indicações. Então, por exemplo, item 1 do pregão 20/2022, sei lá, estamos comprando balança
uma balança lá, analítica. O pregoeiro viu a empresa A, ela apresentou a proposta correta, tá condizente com o edital, passou na habilitação, o preço dela tá ok, tá dentro do estimado, ele vai dizer, não, adjudico essa empresa para o item 1. A autoridade competente ela vai olhar aquela adjudicação e vai analisar tudo que o pregoeiro fez, vai dizer, não, realmente, essa é a melhor proposta. Aí a autoridade competente homologa aquela decisão. E aí se finaliza. Então está homologado para aquela empresa o item 1 do pregão 20 de 2022. Então ela será convocada futuramente para assinar a ata deste preço. Entendeu? Então aí se finaliza o pregão e pronto. Aí isso é feito para todos os itens, né? Para todos os itens da licitação. E depois de finalizar a análise de todos os itens, são homologados todos os itens e aí se finaliza a contratação. E aí se parte para a ata de registro de preço. E a ata de registro de preço vai ser tema de uma nova live que eu vou fazer futuramente. Então fiquem de olho aí, né? Converse com o pessoal, eu vou deixar avisado. Hoje eu resolvi fazer porque tava de bobeira aqui, resolvi compartilhar o conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento, mas eu acho que deve ter sido válido aí para vocês, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado da live de hoje. Eu pretendo fazer mais conteúdos como esse. E ia pedir o que, Isabel? Coloca aí no... Aviso. Dessa vez eu não avisei porque estava aqui de bobeira e resolvi fazer a live. Vou tentar salvar aqui, deixar no IGTV se vocês quiserem ver. Vou tentar baixar e colocar no YouTube, tá? Então vai ficar salvo lá no YouTube, vocês vão poder aproveitar isso aí. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado da live de hoje. Eu vou fazer uma live depois sobre a ata de registro de preço. Fique de olho aí, tá certo? Então, acho que já deu tempo aqui, senão não vou conseguir salvar. Mas agradeço pela presença de vocês, agradeço pela participação e um forte abraço, viu? Valeu, obrigado e até mais.